Fala pessoal, vocês estão bem? Vocês estão joia? Hoje é o dia dele, o dia do queridinho do mercado, aquele banco digital que todo mundo quer ter na carteira, é o Banco Inter, ele mesmo, um banquinho que todo mundo está agradando, fez muita gente rica aí, ou pelo menos ganhou um bom dinheiro no ano passado, aquela valorização histórica, todo mundo falando dele no ano passado. E hoje nós vamos estudar ele aqui. Calma que não é assim você chegar e colocar seu dinheiro, não. Fez desdobramento, aí caiu o valor da ação, aí você fala, não, tá barato, agora eu vou comprar. Tem que estudar, tem que olhar os fundamentos das empresas antes, beleza? E hoje é isso que nós vamos fazer aqui. Vamos olhar o resultado do segundo trimestre de 2021 do Banco Inter, vamos olhar alguns indicadores fundamentalistas que são de grande importância para você ver se o banco é eficiente, se o banco tem rentabilidade. E no final, a análise gráfica que está interessantíssima, porque eu acho que não é assim sair comprando agora não, porque talvez essa correção dele pode continuar ainda, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma passada no geral aí do Banco Inter, partiu! Então vamos começar com o valor atual da ação, que está em R$ 59,50. A sua valorização nos últimos 12 meses foi de 210%. No mês atual já teve uma desvalorização de menos 10,54%, não paga dividendos de forma considerável, então não considere dividendos aqui nessa empresa. Free float 67,18%, o que significa isso? Quantidade de ações que estão disponíveis no mercado para serem negociadas. Patrimônio líquido do Banco Inter é de 8,6 bilhões e valor de mercado é de 51,1 bilhões. Aqui do lado a gente olha os dividendos históricos dela e a gente percebe que não é um bom pagador de dividendos, 0,08%, e a média histórica é 0,16%. Então não espere retornos de lucros e dividendos em relação a essa empresa. O PL atual é de 1.900 e o PL histórico é de menos 521. Então, cuidado na hora de colocar empresas com PLs altíssimos na sua carteira aí, entendeu? Gerencie esse risco seu aí. O preço sobre valor patrimonial hoje está em 5,92 e a média histórica é de 4,74. Então, o mercado está disposto a pagar quase 6 vezes a mais do que essa empresa tem de valor patrimonial. E o que significa isso aqui? Olha só, valor patrimonial por ação hoje é de R$ 10,05. Se o Banco Inter hoje chegar, por exemplo, e falar assim, morri. Aí pronto, tem que deixar a herança para os seus filhos aí, a herança para os seus herdeiros. E quem são os herdeiros do Banco Inter? Os seus acionistas, vocês aí. E aí você vai receber a sua parte na herança. Então você vai receber R$ 10,05 por ação e você pagou R$ 59,50 nela. Isso que é preço sobre valor patrimonial, é um jeito grosseiro de falar. Fechando a empresa hoje, você recebe aí, dividindo os bens lá da empresa, vendendo tudo, dividindo a sua herança, você vai receber apenas R$ 10,05, beleza? Bola pra frente! E agora o resultado do segundo trimestre de 2021, mas antes disso, se você estiver gostando desse formato do vídeo aqui, já se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e ative esse sininho de notificações, porque aqui você vai sair com as suas dúvidas todas sanadas, se vai valer a pena ou se não vai valer a pena investir na determinada empresa, beleza? Então vale a pena você se inscrever no canal. Então bora lá! Resultados do segundo trimestre de 2021, receita da intermediação financeira, 423 milhões no segundo TRI de 2021, em comparação com 361 milhões no primeiro TRI de 2021 e 208 milhões no segundo TRI do ano passado. Então, do ano passado para cá, dobrou basicamente a sua receita de intermediação financeira. Despesas de intermediação financeira, 86 milhões no segundo TRI, 56 no primeiro TRI e 36 em relação ao mesmo período do ano passado. Então aumentou muito também as suas despesas. Outras receitas e despesas operacionais, aí aqui tem aquela mistureba, aquela salada de fruta aqui, tem receita, tem despesa, mas vamos olhar receitas de prestações de serviços, 171 milhões no segundo TRI agora, 139 no primeiro TRI e 54 no mesmo período do ano passado, então mais que triplicou suas receitas de prestação de serviços, mas no fim das contas aqui com outras despesas administrativas e por aí vai, o resultado, o saldo final foi o seguinte, 255 milhões de despesas em relação a 209 no primeiro TRI de 2021 e 136 no segundo TRI de 2020. Então aumentou no fim das contas ali as suas despesas
basicamente dobraram do mesmo período do ano passado para agora. Resultado líquido contábil, então o lucro que ele teve aí nesse período agora foi de 18,2 milhões em relação ao primeiro tri de 2021, que foi de 20 milhões, então teve uma diminuição de lucro do trimestre passado para esse trimestre agora e 2,6 milhões do segundo tri de 2020. Então, em relação ao mesmo período do ano passado, aumentou muito o seu lucro, beleza? Bora para frente. E aqui uma informação, Banco Inter, ação despenca após divulgação do resultado. Então divulgou esse resultado aí, suas ações foram descendo, foram corrigindo. Por quê? Apesar do crescimento, o BTG Pactual aponta que o lucro do banco digital permanece sob a pressão e destaca, impactado pelas despesas de cashback e o processamento de dados, além de maiores provisões para créditos de liquidação duvidosa. O lucro líquido ainda foi baixo. Os analistas do banco esperavam que o ganho do Inter fosse 35% maior. Então é aquelas especulações, aqueles cálculos que vários analistas fazem, vários bancos, quando você projeta lá para frente os lucros das empresas. Então esperavam uma coisa maior do banco e aí veio abaixo do esperado e as ações desceram, despencaram. Vamos lá. Margem bruta, indicador de eficiência, atualmente está em 57,79% e a média histórica é de 51,37%. Então, margem bruta boa ali, muito interessante. Já para o lado aqui, quando leva a margem líquida em consideração, que aí já o cálculo engloba o lucro líquido da empresa, a margem líquida atual está em 2,08% e a média histórica é de 5,89%. Margem líquida baixíssima em relação ao indicador de eficiência, que leva em consideração o lucro líquido, ou seja, aquilo que sobra ali no finalzinho quando retira as despesas, retira os impostos, as paradas, tudo. Então, margem líquida baixíssima. O ROI, que é um indicador de rentabilidade, 0,31% e sua média histórica de 5,75% e vem perdendo rentabilidade no médio e longo prazo aqui. E o ROI também leva em consideração na sua fórmula o lucro líquido. Então, um ROI extremamente baixo de rentabilidade do banco. Não gostei dessas duas partes aqui, beleza? Continuando. E aqui um dado interessante para a gente ver que dia 20 de maio de 2021 ele anunciou o seu desdobramento. Por quê? E quem não sabe o que é desdobramento, vou explicar rapidamente aqui agora. Olha só, lá em março de 2020, no início da pandemia, na queda, aquela queda forte do mercado, ele estava mais ou menos ali na casa dos R$20. Depois, como essa era digital se destacou, todo mundo dentro de casa, isolamento social, tudo se destacou, Zoom, essas plataformas digitais, e aí o Banco Inter surfou essa onda e foi crescendo e chegou agora em maio de 2021 a R$200 aproximadamente. Então teve essa valorização histórica aí de 1000%, sei lá quanto que foi. Então todo mundo empolgou com isso, só que chegou lá em cima R$200. O que acontece? O banco pensa com ele ali, vamos fazer um desdobramento. O que é? Dividir uma ação por várias outras ações. Então continua você tendo o mesmo valor ali, mas picadinho, agora representando 3 ações. No caso dele foi desdobramento de 1 para 3. Então uma ação sua começou a valer 3 ações, mas o valor delas continua ali a mesma coisa. Você tem os seus, continua tendo R$200, só que dividido por 3. E para que eles fazem isso? Para aumentar a liquidez, para as pessoas falarem, não, agora não tá cara, agora 50 e poucos reais, 60 e poucos reais, tá de boa, vou comprar. E as pessoas continuam comprando para continuar essa liquidez e essa alta. Mas quando fez o desdobramento ali, ele teve essa retomada aqui sim, mas logo agora entrou na sua correção. Então esse desdobramento muitas vezes é para aumentar a liquidez e você tem que tomar cuidado na hora de entrar nas empresas quando elas acabam de fazer desdobramento, porque normalmente elas já acabaram de fazer uma explosão de valorização, beleza? Se liga nisso aí. E agora a receita líquida de intermediação financeira do banco, desde 2018 ali teve um momento vazio aqui, sem informações, mas de 2019 para cá veio aumentando a sua receita de intermediação financeira. Receita de prestação de serviço foi a que mais cresceu exponencialmente nesse período aqui. Muito bom, ganhando mercado o Banco Inter, e o seu lucro líquido nesse período teve grande lucro lá em 2019 e despencou em 2020, chegou a ficar com saldo negativo, ou seja, gerar prejuízo, e agora está se recuperando aqui. Então isso aqui não é um ponto tão positivo, porque ele mesmo no meio dessa empolgação da era digital aí que veio na pandemia, o lucro dele diminuiu bastante em relação a 2019 e no iniciozinho de 2020, beleza? E aqui uma outra coisa interessante que aconteceu aqui, quando eu fui olhar o patrimônio líquido, que tem aquela barra gigantesca aqui que a gente olha do lado, eu falei, tá, vamos olhar aqui, isso aqui provavelmente foi uma nova
oferta de ações. Aí, ó, Banco Inter levanta 5,5 bilhões de follow-on, abrindo espaço para a Stone. Banco Inter confirmou a realização de oferta subsequente de ações que abrirá espaço para o investimento da Stone na empresa. A oferta com esforços restritos de colocação levantará 5,5 bilhões, segundo o fato relevante divulgado na manhã de terça-feira do dia 15. A oferta será composta de 71,5 milhões de ações ordinárias e 71,1 milhões de ações preferenciais. A Stone comprará 2,5 bilhões em units, ficando com 4,9% da empresa. Então a Stone vai ser acionista ali da empresa também. Segundo o Brasil Journal, o SoftBank também deverá acompanhar a oferta, garantindo ao Banco Inter mais 770 milhões para não ser diluído, uma vez que detém uma fatia de 14,2% no banco. O Inter prepara sua reorganização societária para abrir capital lá fora, galera, na Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos, ainda neste ano. A ideia do banco é estimular a evolução dos seus negócios por meio de um ecossistema com 5 frentes. Então, tá querendo abrir capital lá fora, tá querendo expandir mundialmente o Banco Inter e vamos ver o que vai acontecer isso aí no futuro, beleza? Contas digitais, só para a gente ter uma comparação, que o Banco Inter vem crescendo suas contas digitais. No segundo TRI de 2020 estava com 5,4 milhões e no segundo TRI agora está com 11,06 milhões. Dobrou a quantidade de contas digitais e aqui do lado a gente traz quem? O Bradescão, bancão aí físico, mas também já está se adaptando para a era digital. Clientes digitais do Bradesco hoje em dia são 22,5 milhões, então tem o dobro de clientes ali em relação ao Banco Inter e ele também já tem esse banco dele aqui que é 100% digital, que é o Banco Nest. Então hoje o Banco Nest do Bradesco, que pertence ao Bradescão, tem 5,4 milhões de contas de clientes, beleza? Então esses bancões também estão se adaptando, eles não vão subir no mercado não, tá bom? Se liga. Peraí, agora nós vamos trazer aqui, ó, momentos de reflexão. Vai, produção, bota a musiquinha de reflexão e aumenta o som pra gente. Nós vamos trazer 2 gráficos aqui agora para você ver o retorno das ações no longo prazo, comparando ações com PLs altos e ações com PLs baixos, e ações com altos rendimentos de dividendos e ações com baixos rendimentos de dividendos. De onde que eu tirei isso? Não foi de qualquer lugar não, foi daqui, ó, foi desse livro aqui, ó, do Jeremy Siegel, Investindo em Ações no Longo Prazo. Então não estou falando bobeira, vamos ver o retorno das ações para você tomar cuidado na hora de você encher a sua carteira com empresas com PLs altíssimos, com zero de dividendos praticamente. Não é uma empresa de crescimento, vou encher o dinheiro, vou ganhar muito dinheiro com as empresas. Não é bem assim não. Nós estamos estudando ela aqui agora, estudando todas as empresas aí que a gente gosta, para você colocar na sua carteira empresas boas e saber administrar a sua carteira, gerenciar o risco dela, beleza? Então se liga, reflexão legal aqui hoje. Presta atenção, vamos lá para a tela agora, vamos dar uma olhada nisso. Depois dessa introdução ao momento de reflexão, vamos entrar no assunto aqui agora. Essa tabela aqui traz o retorno das ações do SP500 classificada pelo índice PE de 1957 a 2012. O PE aqui é o nosso preço-lucro aqui no Brasil, beleza? E o que acontece? Preço-lucro mais baixo, baixo, médio, alto e o mais alto, e aqui o SP500 em si lá, beleza? É como se fosse comprar um ETF do SP500, o IVVB11, por exemplo. Retorno geométrico, retorno aritmético, desvio padrão. O desvio padrão ele vai medir a volatilidade ali da sua carteira que você montar no longo prazo, e o beta seria o risco que você corre. Então o que acontece? Quando os PLs eram mais baixos, os retornos, tanto geométrico quanto aritmético, eram maiores em relação a quem? Ó, os PLs mais altos, entendeu? E também, se você olhar aqui o desvio padrão, a volatilidade de empresas com PLs menores é bem menor do que a volatilidade com empresas com PLs maiores. E o seu beta também, que seria o risco que você corre, é um risco de 0,71, enquanto no mais alto é 0,92, quase 1. Então o risco é muito maior quando você investe em empresas com PLs muito alto. Então se liga nisso aí, fica de olho. E aqui, para você ter uma ideia, em comparação ao SP500, carteiras com PLs mais baixos, olha só, 10% seria o retorno do SP500 e PLs mais baixos 12,92%. Então é mais tranquilo você investir em empresas com PLs mais em conta. E no gráfico aqui do lado, só para você olhar visualmente, aqui em cima PLs bem mais abaixo, os PLs baixos, e aqui embaixo o último aqui, ó, seria os PLs mais altos. Então aqui tem menor rendimento no longo prazo, são empresas que têm PLs muito alto, beleza? Então bora para frente.
E aqui do lado agora a gente vai trazer o retorno das ações do SP500 classificadas por rendimentos de dividendos. Mas antes disso, tá gostando do vídeo? Já dá uma curtida aí pra gente. Se quiser compartilhar com seus amigos que começaram a investir agora ou que já estão investindo também, se for agregar valor para vocês, compartilhe também, se inscreva, comenta aqui embaixo se você é acionista do Banco Inter ou se você tem vontade de ser acionista de algum banco digital. Vamos comentar aqui, vamos interagir, fala qual banco que você gostaria que fizesse vídeo aqui também, beleza? Então vamos lá. Esse gráfico aqui, essa tabela são de rendimentos em relação aos dividendos. Rendimentos mais altos, ou seja, dividendos mais altos, o retorno anual era de 12,58 e o seu desvio padrão era 19,34 e o beta de 0,94. Rendimentos mais baixos, o retorno era apenas de 8,9, desvio padrão de 23,92 e o beta de 1,23. Então, dividendos mais altos, menor risco, menor volatilidade e maior retorno. Se liga! E aqui do lado a gente observa visualmente que os dividendos mais altos e os altos ganharam de lavada do SP500, que seria essa barrinha lisa aqui, e dos outros que são rendimentos de dividendos mais baixos. Então, resumidamente, PLs mais baixos, rendimentos mais altos, retorno maior no longo prazo. Agora passando para a parte da análise gráfica dele, comparação dele com o Ibovespa e com o índice financeiro aqui do mercado brasileiro, ele teve uma valorização bem superior ao Ibovespa, principalmente aqui no final do ano passado, que teve essa explosão de valorização, aí ele se descolou, ele vinha com a valorização mais baixa e a empolgação da era digital, não sei o que, fez ele descolar aqui e está com a valorização bem mais alta, tanto do Ibovespa quanto do índice financeiro. E agora o gráfico semanal dele, o que tem de importante? Só fala o seguinte, cuidado na hora de você começar a comprar empresas quando as pessoas estão falando no mercado que a carteira recomendada voltou a ter o Banco Inter, ter isso, e ele está no meio de uma correção ainda, não superou essa correção. Talvez você compre aqui, ele vai continuar descendo. Por que eu estou falando isso? Retração de Fibonacci, ele só corrigiu até 38% ainda. E o normal é corrigir até os 50% e até os 61%. Então, ele pode sim vir aqui no 49,47 ainda e no 42,27 nós vamos confirmar isso mais para frente no gráfico diário, beleza? Então, se liga aí, não reverteu a tendência ainda. A média móvel de 17 períodos aqui está muito esticada, muito longe da média móvel de 72 períodos. Isso aqui eu falo em outros vídeos aí, por exemplo, vídeos da Melius lá da Cash 3, e aconteceu aquilo que eu falei, só a média móvel muito esticada, tem que tomar cuidado, correção pode continuar e continuou e olha onde está hoje. MACD dele aqui, como é que está mostrando? Está azul por baixo da laranja, está apontando para baixo e continua mostrando tendência de baixa nele aqui. E o índice de força relativa passou para baixo dos 50% também, e aí está mostrando que força vendedora está mais forte do que força compradora, está apontando para baixo. Então no gráfico semanal de médio prazo continua na tendência de baixa e se liga nesses pontos de R$ 49,00 e R$ 42,00, hein? Porque ele pode vir aqui sim, querer retomar aqui. Isso aqui é igual a mola, gente, é igual a mola. Essa de 72, ela puxa aqui para baixo a de 17 períodos. Então ele pode vir aqui dar uma cheirada nessa média móvel de 72 períodos, tá bom? E agora o gráfico diário dele, o que a gente olha? LTA aqui, nesse curto, médio prazo aqui, e aí veio bonitinho, perdeu a LTA, voltou, tentou recuperar, passou por baixo dela, aí ela criou uma resistência, não conseguiu romper, desceu e veio embora. E os sorrisinhos aqui, que não são sorrisinhos, são as tristezas, o que acontece? Topo menor que topo anterior, topo menor que topo anterior, fundo menor que fundo anterior, padrão clássico de pivô de baixa aqui, de tendência de baixa. E o que acontece está aqui, agora é o momento. Você vai ficar sabendo daqui 2, 3 dias, 2, 3 pregões aí, se ele vai continuar essa tendência de baixa. Tá perdendo o fundo aqui anterior. Se continuar perdendo o fundo anterior aqui, vai acontecer o que? Provavelmente aquilo que eu falei lá anteriormente, vai vir buscar os 49,47, que seria os 50% de Fibonacci, ou o 42,27, que seria os 61% de retração de Fibonacci. Então, no curto prazo, continua a tendência de baixa. MACD aqui embaixo continua lá nos extremos, bem lá embaixo. A azulzinha cruzou de novo para baixo da laranja, fortalecendo tendência de baixa. E o índice de força relativa, a mesma coisa, apontando para baixo e força vendedora muito forte aqui ainda nesse banco. Então, para mim, ainda está numa tendência de baixa e não mostrou um padrão de reversão ainda. E o que seria esse padrão de reversão para ele retomar essa tendência de alta aqui? Fazer um pivô de alta aqui, que seria
voltar aqui, não deixar fazer um fundo aqui, para mim já fez um fundo aqui, então ele tem que retomar, fazer um topo maior do que o topo anterior, corrigir, fazer um fundo maior do que esse fundo aqui anterior e aí sim continuar crescendo aqui e romper o topo. Aí vai mostrar um pivô de alta, uma reversão de tendência no curto prazo que pode segurar aquela descida do médio prazo, beleza? Então, em relação à análise gráfica, tá na tendência de baixa, não tenho o que falar, eu esperaria mais um tempo para poder comprar e começar a fazer aportes nesse banco. E em relação à parte fundamentalista, você tem que ver se vale a pena depois da gente mostrar aqueles gráficos de longo prazo ali do livro de Jeremy Siegel ali, se vale a pena você colocar empresas com PL de 1.900, com preço sobre valor patrimonial 6 vezes a mais do que o valor patrimonial que ela tem, até mesmo depois de uma alta tão grande que teve num pedaço de período num período tão curto de tempo, né? Ver se vale a pena isso, porque olhando os indicadores fundamentalistas, o ROI, a rentabilidade é muito baixa, a sua eficiência também é muito baixa, então tipo assim, as pessoas podem até me criticar, mas isso aqui é empresa de crescimento, isso aqui é o que bomba. É só você lembrar da era.com, da bolha.com, era a mesma empolgação que o mercado tava, entendeu? Não, que a era agora é era tecnológica, as empresas são de crescimento, então os retornos são curtos mesmo, então você tem que preocupar, olhar o passado. Igual diz o Warren Buffett aí, que fala que quando você olha no retrovisor, não vou lembrar a frase direitinho, mas você olha no retrovisor, ele é muito mais limpo, muito mais fácil de enxergar do que quando você olha para o para-brisa, do que você olha para frente. Então, o passado, ele te mostra muitas coisas. Então, se liga nisso aí, nesses PLs altíssimos, se liga nesses preços valor sobre patrimonial altíssimos e nos seus retornos baixos dessas empresas, beleza? Eu não tenho o BID 11 na carteira e não pretendo ter. Esse é o meu jeito, a minha filosofia de PLs mais em conta e retornos de dividendos maiores. Então é isso, se gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal aqui ainda se você não se inscreveu, ative o sininho de notificações para receber todo o conteúdo aqui e um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!